Bom dia, pessoal. Então vamos começar hoje com o nosso caso clínico, o primeiro caso clínico aqui do canal, para a gente revisar uma coisa bem importante, uma coisa que tem uma relação com o nosso vídeo anterior sobre o uso dos catéteres e as alterações de posicionamento que podem acontecer. Passando então para o nosso caso clínico, é um paciente do sexo masculino de 65 anos. Esse exame foi realizado para um controle após uma passagem de catéter venoso central. Então olhem para a imagem e vejam o que vocês acham que tem de alterado. Algumas pessoas podem pensar que a radiografia está virada. Então aqui a gente tem uma radiografia prévia desse paciente. Ele tinha passado um outro catéter central antes e a gente vê que a radiografia não está virada, né? Então o catéter está realmente posicionado à esquerda do mediastino. Vocês conseguem pensar em alguma hipótese do porquê isso pode ter acontecido? Então, pessoal, a resposta do nosso caso de hoje é a persistência da veia cava superior esquerda. Ela é uma alteração relativamente incomum da anatomia, presente em aproximadamente 0,5% da população e com uma prevalência maior em pacientes com alguma cardiopatia congênita, chegando até 5%. A maior parte dos casos vai ser assintomático e esses vasos simplesmente vão ser identificados por alguma alteração na posição de um catéter venoso central ou durante alguma tomografia do tórax que o paciente fizer por algum outro motivo. A explicação do porquê isso acontece pode parecer um pouquinho difícil, mas se a gente estuda um pouquinho da embriologia, a gente vê que na verdade não é tão complicado. Exemplificado aqui no esquema, nós temos o retorno venoso de um embrião de 5 semanas. As veias cardinais anteriores vão ser responsáveis por drenar o polo cefálico do embrião, enquanto que as veias cardinais posteriores vão ser responsáveis por drenar o polo mais caudal. Essas veias cardinais anteriores e posteriores vão se juntar nas veias cardinais comuns, que por sua vez vão se unir na região do seio venoso. E esse seio venoso vai se comunicar com o átrio primordial, que na verdade nada mais é do que os dois átrios fundidos, ainda sem a divisão, sem o septo interatrial. Com o passar do tempo, começa a haver o desenvolvimento de veias que ligam as veias cardinais anteriores e as veias cardinais posteriores entre si, comunicando o lado direito e o lado esquerdo do corpo sem passar pelo seio venoso. Com o desenvolvimento fetal, a porção esquerda das veias cardinais anteriores e veias cardinais posteriores vai começar a sofrer uma redução importante de tamanho. Enquanto isso, aquelas veias comunicantes que eram pequenas inicialmente vão ficando cada vez maiores e cada vez mais responsáveis pela drenagem do fluxo do lado esquerdo do corpo. E aqui nós chegamos então ao esquema adulto da circulação venosa superior. O que a gente vê? Aquela nossa veia comunicante se tornou, na verdade, a veia bracocefálica esquerda, que cruza então do lado esquerdo para o lado direito do corpo, indo se unir na veia braquiocefálica direita e formando junto com ela a veia cava superior. Aquela nossa veia cardinal posterior direita, ela vai continuar existindo e vai subir drenando para a veia cava superior como a veia ásgo. O orifício que comunicava o seio venoso com o átrio primordial, ele se desloca para a direita e persiste em comunicação com o átrio direito, formando a parede posterior dele, a porção lisa, que vai receber 3 orifícios de drenagem, o da veia cava inferior, o da veia cava superior e também o orifício de drenagem do seio coronário. E agora a gente vai falar das alterações anatômicas que podem acontecer na falência da regressão de algumas dessas estruturas. A persistência da veia cava superior esquerda nada mais é do que uma falência na regressão de todo aquele lado esquerdo da veia cardinal anterior esquerda, e esse segmento venoso simplesmente vai continuar existindo. Então, o que vai acontecer? Ao invés de se formar a veia braquiocefálica esquerda, que vai drenar para a veia cava superior junto com a veia braquiocefálica direita, a gente vai ter duas veias cavas correndo de forma paralela, sendo que a veia cava superior direita vai drenar na posição anatômica normal, no átrio direito,
e a veia cava superior esquerda vai drenar numa posição anômala, junto do seio coronário. Como consequência, o seio coronário vai aumentar de tamanho, porque está recebendo um fluxo sanguíneo maior. Então, um dos achados de imagem vai ser o aumento de volume do seio coronário. Às vezes, aquela veia comunicante, que formaria depois a veia braquicefálica esquerda, ela pode existir e ela pode ter um tamanho variável, mesmo com a persistência da veia cava superior esquerda. Isso é importante por quê? Porque quando essa veia tiver um calibre suficiente para drenar o lado esquerdo do corpo, às vezes pode-se optar por fazer a ligação da veia cava superior esquerda, evitando a sobrecarga de volume no seio coronário e se fazendo uma correção cirúrgica mais precoce. Voltando aqui para o nosso caso, então, a gente consegue ver no nosso desenho esquemático aqui na esquerda como que ficaria a posição da veia cava superior esquerda anômala, e a gente vê que ela bate exatamente com aquilo que a gente vê na imagem, né? Então, um catéter venoso central que vem da veia jugular interna esquerda, e ao invés de cursar pela veia braquicefálica esquerda e ir para a veia cava superior direita normal, a gente vê que esse catéter simplesmente continua reto lá para baixo. Passando agora para um corte tomográfico, na primeira imagem a gente vê então uma imagem axial do tórax, um corte mais ou menos ao nível do arco aórtico, e a gente consegue então localizar a presença de duas veias cavas superiores, uma veia cava superior direita, com um tamanho menor que o usual, e uma veia cava superior esquerda, também com um tamanho um pouquinho menor que uma veia cava normal, e apresentando no interior dela aquele ponto mais brilhante que é o nosso catéter central. Na imagem da direita, a gente vê uma imagem no plano coronal, onde a gente consegue ver o catéter descendo na porção lateral esquerda do mediastino pela veia cava superior esquerda persistente. Então, pessoal, esse era o nosso caso de hoje. Um casinho relativamente simples, mas que a gente pode encontrar e pode ser um pouquinho confuso de vez em quando se a gente não souber com o que a gente está lidando. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários aqui embaixo. E até a próxima.